Amigas, amigos, olá! A China tem um projeto de construção do que nós poderíamos chamar de a mãe de todas as usinas hidrelétricas do mundo, a usina hidrelétrica de Mutu, que está ainda em projeto, nem começou a construção ainda, usina hidrelétrica que estará localizada no rio Yarlung Tsangpo. Vamos debater no nosso vídeo de hoje alguns aspectos ligados à produção de energia hidrelétrica no mundo, no Brasil e na China, especificamente no que diz respeito a esse projeto da usina hidrelétrica de Mutu, lá no Tibete chinês. Nós temos aqui uma reportagem da Itaipu Binacional que sugere que Itaipu e Três Gargantas acumulam recordes históricos. Trata-se da usina brasileira que em 1984 começou as operações como a usina de maior potencial de produção de energia no mundo, 14.500 megawatts de produção de energia, 14.000 megawatts de produção de energia. E a usina hidrelétrica das Três Gargantas, que em 2012 superou este potencial de produção de Itaipu com 22.500 megawatts de potencial de produção de energia. Mas uma coisa é o potencial de produção de energia, outra coisa é quanto de energia a usina produz efetivamente ao longo do ano. Ao longo do ano, a variação da pluviosidade, há necessidades outras em relação à água do rio, no que diz respeito, por exemplo, à irrigação, no que diz respeito, por exemplo, à navegação, e isto afeta o potencial de produção de uma determinada usina hidrelétrica. Então, vale quanto que ela produz ao longo do ano. Eu coloquei aqui para vocês um gráfico partindo de Itaipu, que colocou todas as suas turbinas em operação, as suas 20 turbinas em operação no ano de 2007, e chegou mais próxima do limite, do recorde simbólico de 100 terawatts-hora de produção de energia anual. Em 2008, já com as 20 turbinas em operação, Itaipu produziu 94 terawatts-hora ao longo do ano. Mas, em 2012, as 32 turbinas de Três Gargantas entraram em operação com seus 22.500 megawatts de produção de energia. Em 2012 ainda, o recorde de Itaipu foi superado por Três Gargantas, foi superado com 98,1 terawatts-hora. Três Gargantas se aproximando mais e mais do valor simbólico de 100 terawatts-hora ao longo do ano. Em 2014, 98,8. Mas só no ano de 2016, este valor simbólico foi superado por Itaipu, 103,1 terawatts-hora no ano de 2016. E essa gigantesca usina chinesa precisaria chegar ao ano de 2020 para superar esse recorde de Itaipu com 111 terawatts-hora de produção de energia. Essa é a quantidade de energia que essas usinas produzem ao longo do ano, estabelecendo esta marca simbólica de duas usinas que estão acima de 100 terawatts-hora ao longo do ano. Mas quais são essas maiores usinas hidrelétricas do mundo? Eu coloquei aqui para vocês um gráfico cartesiano fora de escala, mostrando gigawatts de produção de energia. Itaipu, velhinha de 1984, com 14.000 megawatts, 14 gigawatts de potencial de produção de energia. Em 2012, a hidrelétrica das Três Gargantas superou este valor com 22.500 megawatts de produção de energia. A China ainda construiu uma gigantesca usina hidrelétrica em 2014, a usina de Xiludu, com 13.860 megawatts, um pouquinho menos do que Itaipu. Na sequência, entrou em operação de forma completa Belo Monte, aqui no Brasil, com mais de 11 megawatts de produção, 11.000 megawatts de produção de energia. E, finalmente, Baetan, na China, entrou em operação em 2022 com 16.000 megawatts. Temos, portanto, entre as 5 maiores usinas hidrelétricas do mundo, 3 chinesas, inclusive a maior do mundo. Itaipu, que já foi a maior, hoje é a terceira maior do mundo em potencial de produção de energia. Mas vocês devem estar estranhando, né? Eu coloquei o gráfico com uma escala que varia até 60 gigawatts, mas essas usinas chegam no máximo a 22.500 megawatts. Eu falei que o tema do nosso vídeo de hoje é a usina de Mutu, na China. Esta usina tem um projeto para 60.000 megawatts,
um projeto para 60 gigawatts, praticamente 3 vezes o valor da hoje maior usina hidrelétrica do mundo, a usina das Três Gargantas. Onde vai estar instalada esta usina? Gente, eu coloquei aqui para vocês uma imagem que é meramente ilustrativa. É uma concepção artística do ChatGPT, tá certo? Porque a China não divulgou nem o design básico da usina. Insisto, é um projeto de usina, né? Já deve existir, né, croquis, plantas, mas a China não fez qualquer divulgação oficial. Mas a localização já estaria certa. A localização seria a grande curva do rio Yarlung Tsangpo, do rio Yarlung Tsangpo. Coloquei aqui no mapa do Google Maps para vocês esta região do rio Yarlung Tsangpo no Tibete, esta área de curva do rio que tem um desnível bastante acentuado no seu total e tem esse potencial gigantesco de produção de energia, donde aparecem alguns problemas potenciais. Problemas, por exemplo, socioambientais. As usinas hidrelétricas são menos impactantes no que diz respeito, por exemplo, à emissão de gases de efeito estufa, mas isso não significa que as usinas hidrelétricas não gerem problemas socioambientais. Eu coloquei aqui para vocês alguns poucos recortes que não são específicos à usina do Mutu, né, a esse projeto chinês, mas que valem para todas as usinas e valerá também para esta usina hidrelétrica. O primeiro deles é o potencial de retenção de sedimentos na barragem. Eu coloquei aqui para vocês um esqueminha que traz uma série de outros dados, mas eu gostaria que vocês se ativessem principalmente a questão dos sedimentos. Os sedimentos são carregados no leito do rio, são carregados proporcionalmente à quantidade e à velocidade das águas. Então, se a velocidade da água está relativamente alta, o rio tem grande capacidade de transporte de sedimentos. O rio transporta muitos sedimentos, mas com a criação da barragem, então nesta área de barramento do rio, a velocidade das águas diminui e os sedimentos tendem a ser acumulados nesta região. Isso já é um problema para a barragem, porque ao longo do tempo isso vai diminuindo a quantidade de água no reservatório e vai minando a própria vida útil da barragem. Mas é um problema também a jusante, rio abaixo frente à barragem, porque esses sedimentos fazem parte das relações ambientais naturais das regiões a jusante e, portanto, sem esses sedimentos, há potenciais problemas nos ecossistemas a jusante da barragem. Mais ainda, sem esses sedimentos, sem a mesma carga de sedimentos, dentro desses problemas, né, ecossistêmicos, a redução da viscosidade potencial de algumas espécies ou da quantidade total de peixes. E os sedimentos contribuem para a fertilização de terras às cercanias dos rios, principalmente nas áreas onde o rio tem cheias, nas áreas de cheias dos rios, na várzea de inundação. Sem essa camada de sedimentos, a fertilidade do solo tende a ficar reduzida. Então são problemas socioambientais ligados à construção de qualquer barragem. Agora, um projeto desta envergadura geraria esses problemas também em maior quantidade. Ainda mais, trata-se de um rio que parte de uma área extremamente montanhosa e, portanto, carrega uma grande quantidade de sedimentos naturalmente. Com a construção da barragem, esta quantidade de sedimentos seria gravemente reduzida. Mas isso não é só um problema para a China, porque esse rio se chama, né, Yarlung Tsangpo em território chinês. Mas nós conhecemos esse rio pelo seu nome mais usual no restante dos territórios de países asiáticos. Ele é o Brahmaputra, que passa por Bangladesh e antes disso pela Índia. E, portanto, este problema de redução da quantidade de sedimentos estaria dado também para estes outros países. Além da quantidade de sedimentos que pode impactar, por exemplo, a fertilidade de terras agrícolas, há também o problema da retenção de água. Não é a ideia de a China abrir comportas e inundar a Índia e inundar Bangladesh, como muitos já pensaram acerca de Itaipu e a Argentina aqui na América do Sul. Não é essa a ideia bobinha, tá? A ideia é o contrário, na verdade. Se há uma retenção de água enorme na barragem para regularizar a produção de energia elétrica, então esta água pode não estar dada nas mesmas quantidades
rio abaixo, prejudicando as populações, prejudicando as atividades econômicas que precisam da água, abastecimento de populações, atividades econômicas industriais, geração de energia, navegação e assim por diante. Por isso, a partir da anunciação chinesa do projeto, já houve protestos formais da Índia em relação ao projeto dessa usina hidrelétrica e ainda mais a Índia, meio que imitando o que a Argentina fez, propôs a criação de mais uma usina hidrelétrica de grande porte no seu próprio território, isto é, mais um represamento de água. Aconteceu aqui na América do Sul. O Brasil criou a hidrelétrica de Itaipu, binacional com o Paraguai. A Argentina criou duas grandes hidrelétricas rio abaixo, que são áreas de retenção de água para regularização da oferta de água para as próprias necessidades da Argentina. A Índia está propondo fazer a mesma coisa. Lembrando que nós encontramos nesta área uma região que tem algumas tensões acumuladas, tensões de litígios fronteiriços desde a descolonização britânica na região. Trata-se em especial da região da Caxemira. Está nessa região tibetana, em disputas entre o Paquistão, a Índia e a China. Há poucos anos nós tivemos um embate de tropas entre China e Índia nesta área de fronteiras litigiosas, resultando em mortes de tropas de ambos os lados. Lembrando que estas áreas têm patrulhamento com militares e por acordo entre os dois países, sem o uso de armas de fogo. Esse enfrentamento de tropas foi feito com pau e pedra, tá? E ainda assim resultou em mortes de soldados de ambos os lados. Então é uma área relativamente tensa e a hidrelétrica pode aumentar as tensões nessa região. Não apenas no que diz respeito a questões ambientais, mas a questões socioambientais. Novamente, é algo que acontece com todas as hidrelétricas e também vai acontecer com a hidrelétrica de Mutu, lá na China. Deslocamento de pessoas, migrações forçadas pela formação do lago artificial. Nós temos aqui o dado de O Globo. Olha só, desde 2000 a construção de cerca de 80 barragens deslocou aproximadamente 210 mil pessoas aqui no Brasil. No Brasil nós temos o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, um movimento político, né, uma ONG, um movimento político que pressionam pelo reassentamento adequado dessas populações, que pressiona pela indenização adequada dessas populações. Se acontece isso no Brasil nessa quantidade, o que aconteceria em escala mundial, no mundo, e segundo o site International Rivers, desculpa a minha miopia. Barragens de hidrelétricas, juntamente com reservatórios e linhas de transmissão, forçaram o deslocamento de cerca de 40 a 80 milhões de pessoas sem justa compensação ou reparação. Se no Brasil são 210 mil, em escala mundial esta ONG sugere até 80 milhões. Mas lembra que eu falei dos sedimentos? Lembra que eu falei das consequências a jusante da barragem? Vejam, esse mesmo site destaca: foi estimado recentemente que os projetos hidrelétricos comprometeram os meios de subsistência de até 472 milhões de pessoas que vivem a jusante das barragens. É uma quantidade de gente muito grande que é afetada, e lembrando, Bangladesh e Índia, que são áreas extremamente povoadas, populosas nessas regiões, podem ter então muitas pessoas afetadas por essas barragens. Cuidado, entretanto, com mais uma coisa. Este vídeo agora, nos primeiros meses do ano, diz respeito também a que essas notícias da hidrelétrica devem ganhar força nos próximos meses. E trata-se do gigante asiático, a China, que entra em choque geopolítico com potências ocidentais. E daí a gente vai ter com certeza essa hidrelétrica dentro do jogo geopolítico mundial discursivo. Eu já separei para vocês um exemplo disto em uma patética reportagem da BBC britânica. A BBC britânica com sua manchete: China construirá a maior barragem hidrelétrica do mundo no Tibete, né? E dentro da reportagem a BBC destacava: no caso da represa de Yarlung Tsangpo, a represa no rio Yarlung Tsangpo, as autoridades chinesas enfatizaram que o projeto não teria grande impacto ambiental, mas não indicaram quantas pessoas
ela deslocaria. A represa hidrelétrica de Três Gargantas exigiu reassentamento de 1,4 milhão de pessoas. Então veja, a BBC está fazendo um comparativo. A China, malvadona, governo autoritário, nem disse quantas pessoas vão ser realocadas nessa região da hidrelétrica do Mutu, mas a gente já tem o comparativo que a brilhante BBC nos trouxe, né? Três Gargantas gerou 1,4 milhões de deslocados. Então, quantos deslocados vão aparecer nessa hidrelétrica? Alguém precisa avisar para a BBC que existe uma variação muito grande de densidade demográfica nas diferentes partes do território da China. Na verdade, a BBC sabe disso. Então, ela é extremamente mal intencionada, safada, ao fazer um comparativo como esse. Eu coloquei aqui para vocês um mapinha da China, das províncias e regiões autônomas da China, e estão destacados com bolinhas vermelhas Hubei, onde nós temos a hidrelétrica das Três Gargantas, e Tibete, onde será construída a hidrelétrica do Mutu. Mas, para a hidrelétrica das Três Gargantas, foram mobilizadas 1,4 milhões de pessoas, só que em uma área de densidade demográfica de 307 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto no Tibete a média é de menos de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Então esse comparativo da BBC é sustentável? Não, não é. Não é sustentável diante do mapa de densidades demográficas da China. A BBC sabe disso? Sim, sabe disso. Então ela está confiando que você não saiba para você achar que a China é malvadona. Não tem malvadão, não tem bonzinho nas relações internacionais. Há que se analisar criticamente esses processos e haverá um esforço muito grande da imprensa ocidental nos próximos meses, nos próximos anos, como aconteceu nas Olimpíadas da China, por exemplo, de utilizar este evento, que é um evento de monta, uma hidrelétrica gigantesca, um mastodonte, para dilapidar a imagem chinesa. Era isso. Alguns breves comentários acerca dessa hidrelétrica chinesa, esse projeto de hidrelétrica da China, uma hidrelétrica gigantesca que vai ganhar os noticiários com certeza nos próximos meses, nos próximos anos. Quem tiver alguma dúvida, algum problema acerca desse vídeo, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!